Poatan foi graduada faixa marrom e a comunidade do jiu-jitsu não concordou muito com isso, não. Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Alex Poatan acabou de se tornar campeão dos médios do UFC após nocautear o Adesanya no 5º round no UFC 281. E agora foi promovida a faixa marrom de jiu-jitsu logo depois. Ele recebeu a sua faixa do faixa preta de jiu-jitsu e judô Plínio Cruz, que é proprietário e técnico do Cruz MMA e ex-lutador profissional de MMA. O Poatan é conhecido principalmente como striker, sendo o primeiro e atualmente o único kickboxer a ter 2 títulos Glory em diferentes categorias de peso ao mesmo tempo. Cara, pelo que vimos na luta, o Poatan tem golpes muito certeiros. Com certeza ele tem a mão pesada, mas parece que ele acertou no lugar certo, saca? Fiquei de cara com essa destreza, na real, ainda mais que ele estava perdendo todos os rounds. Mas na luta teve uma ação de grappling bastante limitada. Os dois eram faixas roxas de jiu-jitsu na época que se enfrentaram, com o Adesanya sendo graduado pelo André Galvão no final de 2020. O Adesanya conseguiu mostrar sua habilidade no grappling algumas vezes em sua carreira de MMA. Até agora, né? E tem muitas imagens dele fazendo um bom uso no treinamento. Não deveria ser surpresa, então, que o Adesanya levasse a melhor no grappling na luta, mas tipo, até pra ele não foi lá essas coisas. Enquanto ele liderava no placar nos 4 primeiros rounds, no 5º ele foi pego por vários golpes do Poatan até o árbitro parar a luta e declarar nocaute. Quando o Poatan voltou para casa para a Cruz MMA, para a surpresa de todos, foi graduada a faixa marrom. E aí que a comunidade do jiu-jitsu ficou revoltada. Como falei pra vocês anteriormente, a luta no chão foi bem limitada. A movimentação dele não parecia que tinha domínio no chão. E esse é o ponto que a galera está criticando. Alguns até usaram como exemplo. Ah, mas o Rodolfo Vieira foi finalizado, do Bronx também. O Caio Borralho não conseguiu finalizar um striker e são faixas pretas de jiu-jitsu. Então, mas o ponto não é ser finalizado ou não. Isso na academia, todo faixa preta é finalizado. E realmente no MMA, o chão é diferente quando vale soco. Ser finalizado não é uma vergonha. Todos eles demonstraram domínio no chão e foram pegos. Normal isso acontece. No caso da luta do Poatan contra o Adesanya, parece que ele não sabia chão, ficou perdido. Porém, a gente entra em um outro ponto de vista. Não dá para avaliar uma pessoa em uma luta isolada. Ainda mais de MMA. Até porque ele é um striker e todo mundo sabia que a luta iria ficar a maior parte em pé, já que eles se enfrentaram antes no kickbox. Então, Poatan pode ter dedicado o seu camp todinho para trocação em pé e ter deixado o chão de lado um pouco. E é normal, quando você tá treinando forte em pé, o seu nível de chão cair e vice-versa. É muito difícil você conseguir manter os dois no mesmo patamar. Normalmente, um sobe e o outro desce. Então não dá pra gente julgar uma faixa olhando uma luta isolada. Teria que ver nos treinos, no arsenal dele, se ele sabe explicar os movimentos, se ele sabe executar. Isso que a gente espera dos graduados. E se o professor dele avaliou e graduou, ele deve merecer, não dá pra julgar o que o mestre fala. Então eu procurei alguns movimentos de grappling dele em treino pra gente dar uma olhada aqui e realmente pareceu que ele tem o domínio no chão, pelo menos ele tem consciência corporal nos movimentos, se liga só. Saiu, isso. Puxa mais, boa. Joga pro braço. Ah, moleque. Caraca, boa. Boa. Saiu a omoplata um pouquinho mais, só o quadril. Mas já pegou bem. Você saiu muito assim, ó. Quando você tá
Faz a raspadinha lá. Porra! Vamos pro lado, deixa ele levantar. Deixa ele levantar agora para trás. Isso. Vai para o lateral, para você, joelho. Isso. Pula para o lado. Aí, acompanha, colado, vai respirando. Eu até legendei aqui pra vocês o que o mestre dele falou quando graduou. Guys don't know, Alex once competed in jiu-jitsu back in the days, was barely training, submitted every fight. And you guys know, he's an MMA fighter. Now the best fighter in the planet. Beaten one of the best fighter of all time. But, you guys know Alex been falling in love with jiu-jitsu too. Been showing improvement, been showing respect, been showing he's hungry to learn. Because this is mixed martial arts, not only kickboxing. So with that said, if you guys see that fight Saturday, takedowns, sweeps, leg locks, almost like a real jiu-jitsu guy. But the main part of jiu-jitsu is not about submitting, it's not about winning, it's about surviving. And under the most hard circumstance, he used jiu-jitsu to survive. And he survived, and in the end, he stayed on his feet and knocked the guy out. That takes a very high-level guy in the head, in the heart, and in the technique. And because of that, I believe, our coach believes, and I spoke with his coach over there, Teixeira Tsukayo, so we want to reward him with the brown belt. Mas assim, olhando isoladamente para aquela luta, realmente o chão foi bizarro. Eu não vou mentir, eu julguei também. Eu até cheguei a fazer um post no Insta quando aconteceu a luta. Algumas pessoas até falaram mensagem: não, Rafa, mas ele é striker, ele é faixa branca de jiu-jitsu. Aí eu, então tá bom, beleza, agora eu entendi. Mas tipo assim, eu fiquei surpresa, porque, cara, você tá no ápice do MMA, a disputa de cinturão tá no UFC. E assim, MMA é Mixed Martial Arts, você tem que saber um pouco de tudo. Especialista em uma coisa, mas tem que saber um pouco de tudo, principalmente o chão. E olhando pra essa luta, pareceu que eles chegaram ali sem precisar saber de chão. Vai ver lá na época do Saint-Pierre, cara, o cara é completo, até hoje aposentado, o cara tá no shape treinando todos os dias. Então assim, realmente, olhando isoladamente pra essa luta, pareceu que um ponto bem fraco do Poatan é o chão. Novamente, olhando isoladamente para essa luta. Mas agora, como eu mostrei pra vocês os vídeos, os treinos, deu pra ver que ele sabe sim, sabe se movimentar no chão, ele tem consciência corporal pra isso. Ah, Rafa, mas então ele merecia sim a faixa marrom? Bom, isso aí só o mestre dele que pode avaliar, que tá todos os dias com ele, que está montando a estratégia. Mas realmente, se olhar a luta isolada, o chão do Poatan deixou a desejar ali, portanto, já tivemos um desafio do Chimaev. Provavelmente, ele deve ter mirado o chão do Poatan, porque ele é da categoria de baixo, o Poatan é o dono do cinturão da categoria de cima. Mas enfim, eu quis trazer isso aqui porque eu abri uma caixinha de pergunta e uma galera me deu várias opiniões sobre essa graduação. Então eu quis abrir esse espaço aqui pra vocês porque eu quero saber a sua. Agora, me conta aqui o que você achou disso tudo.